Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos. O que eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1225 inscritos. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história dos Burgúndios, esse povo que veio do norte, veio da Escandinávia e ocupou a Germânia e também a Gália. E teve muita intromissão desse povo no Império Romano durante a decadência do século IV, que nós vimos na saga romana. Vamos relembrar aqui diversos personagens que nós vimos durante esse período da saga romana. Portanto, se você está acompanhando a saga romana agora e você não gosta de spoilers, não quer saber spoilers do que você vai ver mais na frente, então não assista o vídeo, depois você volta para cá, termina de assistir lá e vem para aqui, beleza? Então se prepare aí porque esse vídeo tem muito conteúdo, vai ter muita história, então se prepare aquele lanche aí para vocês fazerem durante o vídeo. Bom, antes de começar, sempre eu peço a vocês que dêem um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais o canal a crescer e também valoriza muito o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago várias civilizações do Ocidente e do Oriente. Tem África, tem Ásia, tem saga romana, saga bizantina, mini saga parta, enfim, tem vários assuntos para vocês acompanharem aqui no canal, todas aí nas playlists. Se você gosta de se aprofundar na história, saber todos os detalhes, aqui é o seu canal, o canal que você procurava. Então vocês podem ver todos os vídeos aqui às quartas às 20 horas e sábado às 14 horas. Me sigam também no Instagram, @ozelota, onde lá eu faço enquetes, saem as novidades do canal e também tem o meu quadro especial que eu Curta com o Zelota, eu faço conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no YouTube. Lá tem os vídeos que saem às segundas e quintas-feiras à noite, sempre aí com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação, só no começo. Já esquecendo, a nossa próxima meta agora é de 1.500 inscritos. Conto com vocês e muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, estão chegando agora aqui no canal durante esse período de isolamento social. Então divirtam-se com o conteúdo que eu tenho trazido para vocês aqui no História com o Zelota. Tem muita história. Então vamos lá, que eu já enrolei muito. Vamos falar sobre os burgúndios. Os burgúndios que finalmente ganharam aí uma enquete depois de 3 derrotas, né? Dessa vez ganharam dos citas, vão ter que esperar mais um tempo. Os burgúndios, que é um povo de origem escandinava, né? Vieram da Escandinávia, do norte da Europa, e chegaram vindos de uma ilha que se chamava a Ilha de Boríngia, que é uma ilha que fica na Dinamarca. Eles migraram para a Germânia e também para a Gália. Apenas por volta do ano 300 é que os romanos se deram conta da existência desse povo, quando descobriu eles vivendo ali no leste do rio Reno. Nessa época, a população desta ilha de Boríngia praticamente desapareceu. Foram encontrados lá alguns vestígios de cemitérios da época que os burgúndios viviam lá. Bom, lembrando uma coisa antes de eu começar a me aprofundar mais na história deles, que tudo que eu falei no vídeo dos alamanos, que foi um outro povo germânico, o primeiro povo germânico que eu trouxe aqui para o canal, em termos culturais e toda aquela coisa, é muito semelhante. Eram povos que vieram da mesma região do norte da Europa, da Escandinávia, então era muito semelhante ao que os povos vikings praticavam, né? A questão do politeísmo, a cultura de viver ali em uma comuna, em casas simples feitas de madeira, de barro, enfim, todas aquelas coisas que contei no vídeo dos alamanos, a gente traz para aqui também para os burgúndios, beleza? Então, seguindo aqui com o que eu ia começar a contar, que foi o primeiro contato com os romanos, que aconteceu no ano de 369. Na época, o imperador romano era o Valentiniano I, e aí ele convocou aquele novo povo, os burgúndios, para um combate, para ajudá-lo contra os alamanos, que é o povo que eu acabei de mencionar aqui. Quem viu o vídeo deles está aqui, vou deixar o card para vocês assistirem. E aí ele fez um acordo que os burgúndios ajudariam os romanos a enfrentar os alamanos em troca de um território onde eles poderiam viver tranquilamente. E os romanos não interessavam os romanos daquele território, então fica aí que seria a bacia de Vístula, que é na Polônia.
Aí os romanos e os burgúndios eles venceram essa batalha contra os alamanos e os burgúndios puderam viver em paz no seu território, que é essa ilha de Vístula, essa bacia de Vístula na Polônia. Até que chegou um outro povo, que era o povo Gépida, né? Os Gépidas do rei Fástida, que ficaram com interesse naquele território e acabaram enfrentando os burgúndios. Venceram os burgúndios e os burgúndios vão desaparecer por quase 4 décadas. Eles já aparecem em uma federação bárbara, uma junção de vários povos bárbaros que aproveitaram-se de um momento que estava acontecendo uma batalha e aí eles resolvem atravessar o rio Reno. Essa batalha estava acontecendo entre os romanos, que eram liderados pelo general Estilicão, que era um general de origem bárbara, contei sobre a história dele lá na saga romana, e do outro lado nós tínhamos os visigodos do rei Alarico I, aquele mesmo rei que atacou Roma no saque de 410. Essa batalha aconteceu entre 406 a 408. E aí nessa federação estavam alguns povos que eram os alanos, os vândalos e os suevos ou suevos. E eles aproveitaram que estava ali naquela distração, atravessaram o rio Reno e começaram a ocupar alguns territórios para eles, né? Ali na Germânia e na Gália. E aí aconteceu que os burgúndios se estabeleceram no oeste, né? Se fixando no vale do rio Reno. E aí aparentemente eles tinham uma boa relação com os hunos, o que era diferente de outros povos bárbaros que foram atacados. Muita gente fugiu do Oriente, atravessou o Império Romano do Ocidente, chegando até a Germânia, o que havia sido espantado ali, ou foram expulsos pelos hunos, que aterrorizaram ali no Império Romano também. Bom, com relação à religião, como já mencionei aqui no começo do vídeo, eles tinham aquela religião politeísta, que era muito semelhante à dos povos nórdicos, né, dos povos como os vikings, por exemplo, e depois eles começam a se converter para o cristianismo. Primeiramente eles se convertem ao arianismo, que era uma versão também herege do cristianismo, e depois eles passam a se tornar cristãos ortodoxos já por volta do ano 500. O primeiro reino burgúndio, no ano de 411, o rei se chamava Gundário, dos mais famosos reis burgúndios. Ele tentou emplacar o próprio imperador romano dele, que se chamava Joviano. Joviano ele era senador romano, claro, sonhava em ser imperador. E ele tinha uma origem gaulesa, e aí ele fez um acordo, o Gundário, com o rei dos alamanos, dos alanos, aliás, que era o Goário. Os alamanos tinham lutado contra os burgúndios, não tinha amizade entre eles. E aí eles tentaram colocá-lo como imperador. Então, a princípio, ele acaba dando um golpe, uma usurpação, e fica na Gália como imperador usurpador por 2 anos, até que depois ele acaba ali sendo assassinado. Acabou sendo feito um acordo que o Honório, que era altamente passivo, não fazia nada, se não fosse pelo Aécio ele teria perdido todo o império, mas enfim, ele acabou aceitando ali aquela permanência do Jovino como imperador, como um co-imperador mesmo sendo usurpador, ficando ali na Gália, fica nesse canto, não chegando aqui, tá bom. Mas claro que a Gália era importante na questão da arrecadação de impostos, né? Mas enfim, o Honório queria só ter paz, né? Ele queria só ficar sentado no trono dele e vivendo a vidinha dele lá, alimentando os pombos, enfim, sempre faço essas brincadeiras com o Honório. E aí os burgúndios, aproveitando-se desse acordo, eles começaram a invadir alguns territórios na Germânia. Foi quando eles chegaram em Borbetômago, que é a cidade de Worms, a cidade de Noviâmago Nemeto, que é a cidade de Espira, na Alemanha, e também a cidade de Agentorato, que é a cidade de Estrasburgo, todas elas cidades alemães. Bom, então como esse trato que foi feito com o Honório e o Joviano, ele acabou permitindo que os burgúndios ficassem aí nessas cidades. E aí os burgúndios fundaram seu reino com a capital na cidade de Borbetômago.
E ali eles estavam como federados, né? O acordo seria de que eles iriam ocupar esses territórios que eles já estavam vivendo em troca de ceder homens para o exército romano. Só que aí eles começaram a quebrar o acordo em 436, eles começaram a avançar, expandir o seu território, o seu reino, para a Gália, que seria referente à parte da Bélgica atual. Só que esse ato não foi tolerado pelo novo general romano Aécio, isso foi no ano de 437. E aí o Aécio, ele que já era o grande chefe do exército romano na época do imperador Valentiniano III, que era um outro que também era altamente influenciável, ele que tinha uma relação muito boa com os hunos, né? Ele cresceu ali com os hunos. Na época em que ele era jovem, ele foi feita uma troca de reféns, né? Entre ele passou a sua parte da sua adolescência vivendo com os hunos, enquanto um rapaz huno ficou vivendo lá com os romanos, né? Então lá ele aprendeu muita coisa com os hunos e criou uma boa relação de amizade. Claro que nessa época ainda não existia o Átila, né? E aí eles lutaram, né, como mercenários e derrotaram os burgúndios. Essa batalha foi quando o rei Gundário acabou morrendo e o reino dos burgúndios foi destruído. Só que aí um novo reino burgúndio será fundado com a permissão do Aécio. Novamente os burgúndios vão ficar como federados. Eles resolveram se comportar, pelo menos prometeram, né? Agora se eles iam cumprir, vamos ver agora. E aí aconteceu que esse novo reino deles ficaria em uma sede chamada, uma cidade chamada de Sapáldia, que é uma cidade que não existe, né, nos dias de hoje, não existe referência a nenhuma cidade no nosso mundo atual, contemporâneo. Só que a cidade que se tem de conhecimento é que ela ficava próxima à cidade de Lugdunum. Lugdunum, que era a antiga cidade de Lyon, na França. E o novo rei Gundrico, que possivelmente era filho do Gundário, ele fez um acordo com Aécio de ajudar os romanos na batalha contra os hunos, que agora sim estavam sendo reinados ali pelo Átila, o flagelo de Deus, né, que aterrorizou o Império Romano do Ocidente e do Oriente, e enfim. E aí, com essa aliança, eles acabaram lutando contra os hunos do Átila, com também a ajuda de outros povos bárbaros, que eram os visigodos e também os alanos. E aí eles conseguiram derrotar Átila na batalha do Campo Catalaunicus, no ano de 451. E essa batalha acabou fazendo com que os burgúndios e os visigodos fizessem laços de amizade. Os visigodos estavam em um interesse de ir para a Espanha, eles lá poderiam ficar vivendo e formar o seu reino. Então eles, na época que eram reinados pelo rei Teodorico II, resolveram atacar os suevos, né, que viviam lá. Isso foi no ano de 455. Guarda esse ano que é importante, hein? E aí dois irmãos burgúndios resolveram ir nesta incursão, que foram o Gundíaco e também o Quilpérico I. Foram aí nessa campanha em 455. E foi nesse ano de 455 que aconteceu o segundo saque de Roma, que foi dessa vez dos vândalos do rei Gesserico, um outro grande inimigo do Império Romano. Esse foi um dos mais terríveis. E aí aconteceu esse saque de Roma em 455, e aí neste saque aconteceu a morte do imperador que estava lá, que era o Petrônio Máximo, que havia assassinado Aécio, havia assassinado ali o Valentiniano III. Na verdade o Aécio foi o Valentiniano III que matou, mas foi ele que inventou umas mentiras, e colocou coisas na cabeça do Valentiniano III para que ele matasse o Aécio, que foi fiel ao Império Romano até na morte. E aí ele acabou se tornando imperador. Enfim, tem toda a história, tem vídeo aí do Petrônio Máximo na saga romana. E aí acabou que o Petrônio Máximo foi assassinado. Inclusive no vídeo eu falo de duas versões da morte dele. Uma que ele havia sido apedrejado pela população enquanto fugia da cidade, enquanto a cidade estava sendo atacada pelos vândalos. E outra que ele acabou sendo morto no caminho por dois homens. Um deles era um chefe dos burgúndios,
qual o nome nunca foi revelado, e o outro seria o futuro criador de fantoches do Império Romano, o Ricímero, o general da época dos imperadores sombrios. E ali foi que começou a relação de amizade entre os burgúndios e o Ricímero, que era um general de origem alana, então era um alano. Só que aí os burgúndios e o Ricímero já tinham uma relação familiar, porque o Ricímero ele era cunhado de Gundíaco e consequentemente ele era tio de Gundebaldo, que estava ali também ao lado do seu tio dentro do exército romano. No ano de 456, os burgúndios já estavam sentindo com um poder tão grande que chegaram a negociar com os senadores romanos territórios, e aí eles conseguiram adquirir mais terras que foram anexadas ao seu reino. No ano de 457, teremos aqui a sequência de imperadores romanos que vão ter aquela rotatividade, né? Os imperadores sombrios. Então assumiu Ávito, Ávito que serviu no exército com o Ricímero e também com o Majoriano. Foi colocado no trono pelos dois e ficou lá até interessar-se o momento. E aí aconteceu de que o Ricímero acabou derrubando Ávito, né, assassinando Ávito junto com o Majoriano. E aí, quem é que vai ser o novo imperador agora? Agora vai o Majoriano. O Ricímero não podia, ele era alano, então ele tinha que colocar outros que eram de origem romana para sentar-se no trono. E aí o Majoriano foi para o trono. Só que aí o Majoriano ele começou a desagradar o Ricímero e também os burgúndios, o interesse dos dois. O que foi que ele fez? 2 anos depois que ele se tornou imperador, ele resolveu expulsar os burgúndios daquele território que eles haviam conseguido naquele acordo com os senadores. E aí foi o motivo para o Ricímero ele também se livrar do seu outro colega, que era o Majoriano. Foi aí que ele resolve executar o Majoriano. E aí mais um imperador cai no ano de 461. E aí chegamos no ano de 472, quando Ricímero ele se torna genro do novo imperador romano, que era o Antêmio. Esse imperador que havia sido indicado pelo imperador romano do Oriente, o Leão I, o grande imperador do Oriente. E aí ele chegou lá com todas as pompas, mas aí teve aquele acordo do Ricímero que estava mandando em todo mundo. Então casa com a filha do Antêmio para que esse general fique aí de boa e você reine em paz. Claro que ele não queria nem casar com a moça, muito menos a moça com o Ricímero, que era um bárbaro. E aí aconteceu que eles resolveram, né? O Ricímero resolveu assassinar o seu sogro, o Antêmio. E aí ele contou com a ajuda do seu sobrinho, o Gundebaldo, então acabou tendo uma guerra civil e tal. E foi aí que eles acabaram matando o Antêmio e foi decapitado, sendo retirado da igreja onde ele estava em Auguste de Trèveros, que era uma das capitais do Império Romano, uma das capitais que o Império Romano teve, e aí mais um imperador romano foi para o saco. E aí chega um novo imperador, que agora era indicado pelo Ricímero, que era o Olíbrio, né, que ficou para substituir o Antêmio. Olíbrio era um outro que também era um senador romano e que passou anos com os vândalos. Desde aquela época do saque em 455, ele ficou lá como um refém dos vândalos e acabou ficando como uma carta na manga do Genserico para colocá-lo como o imperador romano e ajudar ali e facilitar a vida dos vândalos. Só que o Ricímero também não gostava nem do Genserico e nem queria o Olíbrio, mas ele ficou sem opção, então ele teve que aceitar esse nome e acabou tendo que permitir que o Olíbrio, que esperou muitos anos para ser imperador, se tornasse um imperador romano. Só que aí aconteceu uma dessas coincidências estapafúrdias da história, em que os dois acabam morrendo de morte natural. Um morreu no mês, o outro morreu 2 meses depois. E aí o que aconteceu foi que caiu no colo do Gundebaldo o cargo que era do tio dele, o Ricímero. Então agora ele era o novo chefe do exército romano e também havia se tornado o novo criador de fantoches. Porém, o Gundebaldo ele acaba não ficando muito tempo nesse cargo, né? Isso foi em 472. Ele indicou o seu imperador, que seria o Glicério.
E aí o Leão I, que já estava altamente consolidado no Império Romano do Oriente, ele envia um novo imperador para o Império do Ocidente. Dessa vez o Júlio Nepos, que foi com um exército imenso vindo do Império do Oriente para assumir o trono. Então o Glicério não teve outra alternativa a não ser ter que abdicar do trono. Então esse foi um dos poucos imperadores romanos que não foi assassinado, né? Que saiu do império, com exceção do Diocleciano, que se aposentou, né? Que foi o único que se aposentou. No caso aí o Glicério acabou se tornando um bispo e enfim foi exilado, mas depois na história ele acaba retornando e acaba assassinando o Júlio Nepos. Mas enfim, tá tudo isso na saga romana. Quem não assistiu vai lá. Quem já viu já sabe, né? Enfim, aí no ano de 474, Júlio Nepos se torna um novo imperador romano. E aí foi que o Gundebaldo ele percebe que a sua participação no Império Romano estava chegando ao final. Então ele resolve retornar para o reino do seu pai, o reino dos Burgúndios, que ficava na Borgonha, uma região que fica no sul da França e que tem o mesmo nome até os dias de hoje. Então, quando ele chega lá na Borgonha, ele descobre que o pai dele havia falecido, o Gundíaco. Só que tinha outros 3 irmãos. Então o reino seria dividido por 4. Ficaria o Gudebaldo com seus outros irmãos, que eram o Godegisel, o Gilpérico II e o Gundomário I. E aí, claro que ele não ia querer ficar com esses 3 irmãos dividindo um reino. Ele largou o posto de chefe do exército romano para ficar dividindo o reino, enfim. Para quem assistiu a saga romana naquela época, ficou esse vácuo aí na história do Gudebaldo. Mas agora vamos conhecer a história dele como o rei dos Burgúndios. E aí foi quando nós teremos o retorno sangrento do Gundebaldo. Quando ele retorna a Borgonha, a primeira coisa que Gundebaldo fez foi começar a se livrar dos irmãos que eram concorrentes. Então a primeira vítima dele foi o Gilpérico. Ele acabou matando o Gilpérico e também matou a cunhada dele e ele foi afogada. E as filhas do casal foram exiladas. Uma dessas filhas do casal dele, se não me engano, chamava Valentina, ela acabou se casando com Clovis I, que era o rei dos francos. E aí dizem que foi ela que acabou convencendo a se converter ao cristianismo, né? Que foi o primeiro dos reinos francos a se tornar aí um cristão. E aí no ano de 500, o Gudebaldo acabou entrando em guerra com Clovis I, porque um dos irmãos dele que havia sobrevivido, o Gudícel, ele se debandeou para o lado dos francos, traindo ali o Gudebaldo. Na verdade, ele sabia que o Gudebaldo ia matá-lo, né? Então ele tinha que se livrar do Gudebaldo para ele se tornar rei. E aí eles acabaram juntando as suas forças, né? O Gudebaldo com seus homens e o exército dos francos, e acabaram derrotando o Gudebaldo. E aí foi que, nessa batalha, o Gudísio arrasou com o Gudebaldo, que teve que fugir para uma outra cidade, onde ele ficou ali para se reagrupar, que foi a cidade de Avignon, que também fica na França. E lá ele conseguiu reorganizar o exército e atacou o Gudísio em Viena, que é onde ele estava com os seus seguidores, e acabou matando o seu outro irmão e todos os seus seguidores, todos foram executados. Um dos outros irmãos, né, o terceiro irmão do Gudebaldo, que era o Gudemário, ele havia desaparecido na história nesse momento, então subtende-se que ele havia morrido. Então o Gudebaldo agora era o único rei burgúndio, se livrou de todos os irmãos, de toda a concorrência. E existem 2 alternativas para esse reinado único do Gundebaldo. Que ele se manteve como rei dos burgúndios por conta de uma reconciliação que foi feita com Clovis I. Os 2 se deram bem e tal, e aí cada um ficou no lado. Uma outra hipótese é que depois dessa derrota que o Gundebaldo sofreu para o Clovis I, ele ficou como um vassalo dos francos.
e acabou ajudando os francos na guerra contra os visigodos do rei Alarico II no ano de 507. E aí, durante o reinado de Gundobaldo, ele vai começar a criar as leis dos burgúndios. A primeira parte dessas leis foi criada entre os anos de 483 e 501, que é a Lex Gundobada. Nomezinho chato, Lex Gundobada, que seria uma lei inspirada, né, que seria a primeira metade da lei dos burgúndios, que era inspirada na lei dos visigodos, que era a Lex Visigotorum, que era a lei dos visigodos, né, que era inspirada também na Lex Romanius, né, que era a lei dos romanos. E aí, com o poder consolidado, entre os anos de 501 até o ano de 516, ele lançou a segunda metade da lei dos burgúndios, que era totalmente burgúndia. Agora, com relação ao fim do segundo reinado dos burgúndios. Bom, como eu mencionei há pouco, aconteceu o casamento entre o Clovis e a Clotilde. Eu falei Valentina, né? Mas é Clotilde o nome dela, que era filha do Quilpérico, né? Em 493. E aí os francos visaram que aquele território dos burgúndios era muito grande, era interessante poder anexar aqui aos merovingios. E aí foi quando os burgúndios haviam expandido até a Gália, né, o sudeste da Gália, que era um território grande porque ele pegava ali o norte da Península Itálica, tinha o oeste da Suíça e também o sudeste da França. Era um território muito grande. E aí, primeiro eles fizeram aliança com os burgúndios contra os visigodos e depois foi quando eles atacaram o Gundebaldo para tomar o reino dos burgúndios. Só que aí ainda não tinha sido o fim do reino dos burgúndios. Os burgúndios, o Gundebaldo teve 2 filhos que mantiveram o seu legado, assim também como Clovis I também teve filhos, e aí ficou a guerra entre os filhos do Clovis I e os filhos do Gundebaldo. Bom, então os filhos do Gundebaldo eram o Sigismundo e o Gudomário III. O Sigismundo era o mais conhecido, né? Foi, na verdade, os dois governaram juntos, né? Reinaram juntos. E aí eles foram perseguidos pelos filhos do Clovis I. Primeiro o Sigismundo acabou sendo preso e executado, e o Gudomário conseguiu fugir. Alguns anos depois ele acabou também sendo preso e também executado. E aí o reino dos burgúndios foi anexado ao reino dos merovingios. E aí, por fim, os burgúndios foram assimilados pelos francos, assim como aconteceu com os alamanos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando no próximo sábado com a saga bizantina, onde eu vou continuar a história do Teodósio III, né, que eu comecei a introduzir a história dele na semana passada, e também vou começar a falar sobre o Leão III, que vai ser ali o próximo imperador bizantino, que vai dar início a uma nova dinastia no Império Bizantino. Bom, também amanhã, né, vai estar saindo aí o vídeo no Curta com Zelota, com o conteúdo extra deste vídeo aqui, que eu vou falar um pouco mais sobre essas leis, né, dos burgúndios e também quem são os burgúndios de hoje em dia, certo? Beleza? Então nossa próxima meta agora é de 1.500 inscritos, então conto com vocês. Continuem se inscrevendo aí, que está sendo fantástico o crescimento do canal. Muito obrigado a todos que têm se inscrito aqui no canal. E quem não conferiu a live que eu fiz, né? Eu fiz uma live no sábado passado com o Rafael Galdino do Casa dos Cavaleiros. Foi um assunto muito legal, que a gente falou sobre o exército romano, as armas que eles usavam, métodos de luta, os inimigos, enfim, foi bem interessante. Mais uma hora de conversa, uns 59 minutos, tá na íntegra lá no IGTV. Talvez eu suba aqui no YouTube futuramente. Vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, a gente se vê lá no próximo sábado e amanhã lá no Instagram, beleza? Falou pessoal, até lá!